Celebramos hoje na igreja a festa de São João Gualberto. São João Gualberto nasceu no ano 1000. Era filho de uma pessoa muito rica em Florença. E, apesar de ter tido uma educação muito boa, ele, na juventude, mergulhou nos vícios, nos divertimentos mundanos e numa vida de muitos pecados. Tornou-se um jovem muito depravado e muito mundano mesmo. Mas é interessante como Deus olha com carinho a cada um de nós, né? Nos dá sempre oportunidade e meios, e usa de diversos meios, segundo a vontade dele, para nos colocar de novo no reto caminho. Com o João Gualberto aconteceu algo que parecia muito trágico, mas que Deus usou para transformá-lo. Ele tinha um irmão que foi assassinado. Ele ficou revoltadíssimo. O pai jurou vingança e pediu a João que fosse lá se vingar e fosse matar aquele que tinha matado o irmão dele. João, que já era um rapaz mundano mesmo, não retrucou e disse: vou matá-lo. E ficou esperando uma oportunidade para matar o assassino de seu irmão. Certa vez, caminhando, numa sexta-feira santa, ele encontrou o assassino no meio do caminho. Era um lugar que só dava passagem para um, e ele então disse: é agora que eu vou matar esse homem. E rapidamente puxou a espada para matar o assassino, que levou um susto com aquilo, estava desarmado e viu que ia morrer. Então, naquele momento, o assassino se ajoelhou, chorando, e pediu que o perdoasse. Em memória daquele que morreu na cruz, no dia de hoje, e que perdoou os seus inimigos, eu te imploro que poupe a minha vida e que me perdoe. Me perdoa em nome de Jesus, que derramou seu sangue. Naquele momento, João foi tocado pela graça. Interessante que nos momentos assim de limites da nossa vida, que parece que vai explodir alguma coisa dentro de nós, e naquele momento ele iria se tornar um assassino. Foi aquele o momento da graça de João. E João, então, um pouco assustado e tocado pela graça, jogou a espada longe e abraçou aquele homem que estava ajoelhado e disse: em nome de Jesus que morreu na cruz, eu vou te perdoar. E não só vou te perdoar, como vou te fazer meu amigo. E se abraçaram, foi cada um para o seu lugar, mas aquilo foi muito forte em João. E João, saindo dali, entrou numa igreja para pedir perdão a Deus por tudo que ele tinha feito de errado. E se ajoelhou diante de um crucifixo. Era sexta-feira santa. E diante do crucifixo ele pede perdão a Jesus. Chorando realmente. E ele teve uma visão naquele momento em que o rosto do crucifixo se move e se inclina diante dele, e ele vê ali, naquela visão, ele tem a certeza de que foi perdoado. Depois procura o sacramento, recebe realmente o perdão de Deus e da igreja, e se decide entrar num convento para ser religioso, realmente decidido a mudar de vida. Seu pai, quando soube, ficou radicalmente contra e fez de tudo para tirar o filho daquele caminho. Mas ele entra no convento, é recebido lá no convento e se torna um exemplo de disciplina e de santidade. Realmente estava convertido. A sua disciplina era tal
que era muito querido e amado pelos outros irmãos, e aconteceu de morrer o abade, e os irmãos quiseram fazer a eleição do futuro abade e escolheram a ele. Ele fez de tudo para não ser o abade e terminou fugindo do convento. Alguns o seguiram para viverem uma vida bem austera, longe dali. E ficaram a viver aquela vida. Ele seguia a regra de São Bento, e ocorreu que outros jovens quiseram se juntar a eles, e foi crescendo o grupo. Tiveram que fazer uma igreja, um outro convento, ou um mosteiro, e de repente já eram 12 mosteiros, seguindo a regra de São Bento, sob o João Galberto superior. Mesmo sendo superior e doente, tinha fortes problemas de estômago, ele não se poupava os jejuns e as penitências. E sua fama se espalhou, ele sempre com muita simplicidade, com muito amor a Deus, com muito cuidado dos irmãos, como todo abade deve ter, como pai que é. Morreu aos 73 anos, exatamente no ano 1073. Não demorou muito, foi declarado santo, né? Um santo da Santa Igreja. Que mensagem nós podemos pegar de João Galberto? O Evangelho de hoje nos mostra muito claro qual deve ser a nossa atitude, né? Amarás, diziam os antigos, amarás o teu próximo e detestarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos detestam, aos que vos odeiam, e rezai pelos que vos perseguem e caluniam. A mensagem de João Galberto é exatamente essa. Uma vez, Cristo perguntou quantas vezes devemos perdoar. São Pedro disse, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes. E Jesus disse, eu não te digo até 7 vezes, mas digo até 70 vezes 7. Nós devemos perdoar os nossos inimigos. Devemos rezar pelos que nos ofendem, pelos que nos maltratam. Não podemos guardar mágoa de ninguém. A mágoa é sempre fruto do nosso orgulho ferido. Mas para nós sermos semelhantes a Jesus, que no alto da cruz, no momento da sua morte, disse, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, nós temos que aprender também a perdoar. Perdoar é um dom de Deus, e esse dom de Deus é participado por nós na medida em que nós perdoamos. Por isso tenhamos muito cuidado de não guardarmos mágoa de ninguém. Procuremos rezar por aqueles que nos fazem o mal. Hoje a gente vê muito essa tendência de vingança, de pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Ou quando nos maltratam, de sairmos por aí falando mal das pessoas, porque nos fizeram isso ou aquilo. Nós temos que aprender a silenciar diante das calúnias e diante das faltas dos outros e sempre perdoar. Perdoar vem do verbo perdonare, que significa dar alguma coisa. Então, quando você perdoa, você doa alguma coisa. Você doa o outro, alguma coisa ao outro. Na verdade, você doa a si próprio, em si próprio, o próprio Deus à pessoa, quando você perdoa. Muita gente diz, eu perdoo, mas não esqueço. É evidente que não vai esquecer, porque você tem memória. Mas eu perdoo e não esqueço aquilo que o meu irmão fez. Só que quando eu perdoo, aquele meu irmão nasce de novo na minha vida. Ele se torna uma outra pessoa. Então, na verdade, quando eu perdoo, aquele homem a quem eu perdoei é uma nova criatura. Então, eu não me esqueço do velho, mas do novo é outra pessoa.
Então deixa o que passou para lá e comece uma nova fase, que vai ser uma nova fase, um novo recomeço, mas é uma nova fase, é uma outra criatura que nasceu de novo para mim naquele momento. É assim exatamente que Deus faz conosco. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Deus nos perdoa e nos recria. Nós somos novas criaturas para Deus quando Deus nos perdoa. Deus não fica relembrando os nossos pecados e dizendo, já te perdoei tantas vezes, você fez isso ou aquilo. Mas quando nós perdoamos, nós ficamos relembrando. Deixe para lá, o que passou, passou. Então não guardemos mágoa de ninguém. E vamos aprender de Jesus, que perdoou até os seus inimigos. Às vezes é difícil perdoar, mas quando a gente consegue, que alegria está em perdoar. Há mais alegria em perdoar do que em ser perdoado. Porém, o perdoar muitas vezes pode nos levar à vaidade. Eu perdoei, por isso eu estou acima do outro. Não, eu perdoei porque eu sou servo de Deus e Deus perdoa. E quando a gente vê João Galberto, vendo o homem ajoelhado, assassino do seu irmão, e ele o perdoa, ele abraça. E abraçando diz, não só te perdoo, como te coloco hoje como meu amigo. E só com essa disposição que ele teve a graça do arrependimento sincero e do perdão de Deus. Por isso, se nós que somos tão pecadores, tão miseráveis e ofendemos a Deus tantas vezes, queremos o perdão dele e a sua amizade, nós só vamos ter na medida em que nós perdoamos os nossos inimigos ou aquelas pessoas que nos fazem o mal. E é por isso que Jesus ensina no Pai Nosso, quando nós rezamos, perdoai-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E se não estamos dispostos a perdoar, como é que nós temos a audácia de chegarmos diante de Jesus e pedir perdão a Ele? Se dentro do meu coração eu não consegui ainda perdoar aqueles que me ofenderam. Por isso, guardemos bem essas palavras, né, que Jesus nos fala, de amar, rezar e fazer o bem àqueles que são os nossos inimigos ou nos fazem o mal. E que a Santíssima Virgem, Mãe de Misericórdia, nos dê essa graça de sermos misericordiosos com os outros, assim como Deus é misericordioso para conosco. Amém.